todos. Boa tarde, porque estou gravando à tarde, mas para você pode ser bom dia ou boa noite, né? Eu queria te desejar boas-vindas a mais um vídeo, uma aula preparatória para a Olimpíada Nacional de Ciências de 2023, tá bom? Como de costume, sem perder muito tempo, deixa eu te apresentar o nosso quadro virtual. Essa primeira tela do quadro virtual, esse primeiro quadro, tem alguns cards para você clicar. Esse primeiro card aqui, onde está escrito ONC, se você clicar nele, tá? Você vai ser direcionado para o site da ONC. Lá você pode explorar muita coisa. Como na aula passada, a gente explorou 3 coisas. A gente explorou o calendário, a gente explorou um pouco do edital, falando das provas e falando do programa de estudo, tá bom? Tem mais alguns outros cards, fora esse card aí da ONC, tem mais 3 cards que você pode clicar, dependendo do seu nível de estudo, do seu nível escolar, tá bom? Pra galera do primeiro ano, é só clicar nesse primeiro card aqui, ó. Ok? Você vai ser direcionado para a prova de 2022, a primeira fase da prova de 2022, prova do ano passado. Para a galera do segundo ano, esse card do meio, você clica, vai ser direcionado para a prova. São dessas provas que eu estou tirando as questões que a gente está solucionando aqui, nessa preparação. Galera do terceiro, é só clicar aqui, tá bom? Sempre que vocês virem o meu avatar com o dedão, tem alguma coisa para você clicar, beleza? Mas vamos lá para o quadro da aula de hoje. Estou pegando aqui algumas questões que eu acredito que vão ser úteis para todos os níveis, tá bom? Acompanhe a leitura, a gente vai ler a questão e depois voltamos para interpretar ela. A questão fala assim: a figura abaixo mostra através de um gráfico o registro da temperatura de um sistema contendo uma substância pura. Ok? Vou até grifar isso, ó. Uma substância pura. Em função do calor absorvido, com uma pressão invariável sobre o sistema. Ponto. Até aí ele está te dizendo o quê? Que o gráfico mostra a evolução da temperatura de uma substância, à medida que ela vai ganhando calor. Mantendo a fonte de calor constante durante todo o experimento, o sistema evoluiu no sentido de A para B, para C, para D e para E. Ele destacou 5 pontos do gráfico. O A é a temperatura onde começa a esquentar. Você pode ver que está acima do encontro dos eixos. Está acima do zero, beleza? E aí a temperatura começa a subir, alcança o estado B, a temperatura fica constante, ela não continua subindo, não, viu? Ela não continua subindo, ela continua constante até atingir o ponto C. Depois ela começa a subir de novo. A gente está falando da temperatura, interpretando o gráfico. Então o corpo está esquentando novamente, até atingir o ponto D, onde novamente a temperatura fica constante, enquanto a substância está ganhando calor. A temperatura não muda, está acontecendo alguma coisa aí. Se a temperatura não está mudando, algo está acontecendo com esse calor absorvido. A gente vai ver já já. Até atingir o ponto E. E aí, quando ele atinge o ponto E, a temperatura começa a crescer novamente. Tranquilo? Então, esse é um gráfico de aquecimento de uma substância que ele disse no enunciado se tratar de uma substância pura. Beleza? Vamos continuar lendo.
sobre o gráfico mostrado e, a partir dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. É a partir dos seus conhecimentos sobre o quê? Né? É seus conhecimentos sobre que assunto? Ele está falando seus conhecimentos sobre a calorimetria. É um assunto que geralmente se ensina no segundo ano. A possibilidade de medir o calor, ok? Propagação do calor, temperatura, termômetros, a termologia propriamente. Mas essa questão é sobre aquecimento de um corpo, sobre calorimetria, medição do calor. E aí ele dá 5 itens. Vamos analisar os itens. Depois a gente volta para interpretar melhor a questão. O que diz o item A? Entre os pontos B e C e D e E, há um aumento de energia potencial do sistema. Ele está falando, vamos olhar para o gráfico, que entre B e C e D e E, onde a temperatura está constante, ele está falando que existe um ganho de energia, né? Um aumento de energia potencial do sistema, certo? B. O gráfico evidencia, mostra que o componente do sistema é uma substância simples. Será que esse gráfico mostra que é uma substância simples? Será que olhando para o gráfico a gente pode concluir que é uma substância simples? Vamos analisar o item C. Você tem que lembrar o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Aí é a interdisciplinaridade com química, tá bom? No período entre os pontos B e C, o sistema é trifásico, com apenas um componente. O que ele quis dizer aí? De novo, é uma questão, um item que mostra duas disciplinas juntas. A gente está falando de física, calorimetria, mas também está falando das fases de agregação de uma substância, tá? Ele está falando que tem 3 fases, trifásico, de B para C. Aqui, ó. Será que existem 3 fases? O que é fase? Né? Relembre aí na química, a gente volta já já para esse item, para relembrar um pouquinho mais. Vamos analisar o item D. Entre os pontos A e B, e C e D, o calor absorvido pelo sistema é latente. Será que o calor... Agora ele está pedindo para você olhar A e B, C e D, onde a temperatura está aumentando. Será que esse tipo de calor que o corpo está absorvendo para aumentar a temperatura é chamado de calor latente? E o item E diz que entre B e C e D e E ocorre a fusão e a condensação, respectivamente, nessa ordem. Então vamos de novo. Entre B, C e D e E, olha aqui. De novo, entre B e C e entre D e E, onde a temperatura não muda. Está acontecendo uma mudança de fase. Mas que mudança de fase é essa? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, você tem que relembrar os nomes, tá bom? Vamos lá resolver a questão? Bora voltar então para o início. Bora lá. Vamos analisar o item A, ok? O item A diz assim: entre os pontos B e C e D e E, há um aumento de energia potencial do sistema. Então, vem comigo analisar o gráfico, lá em cima. Vamos riscar um pouquinho esse gráfico, tá? Aqui existem 5 pontos destacados. Do A para o B,
que está acontecendo? Vamos escrever aqui. Do A para o B, a temperatura, o que você acha? A temperatura está o quê? Está constante ou ela está variando? Você pode notar que aqui o eixo vertical é de temperatura, ó. Então, do A para o B, a temperatura está aumentando, subindo. O corpo está aquecendo. Temperatura aumentando. Aonde mais a temperatura está aumentando? Você pode notar que entre o ponto C e D, a temperatura também está aumentando. Olha só. No C, se a gente puder perceber, vou até trocar a cor, a temperatura estava bem aqui, ó. Ok? E no D, a temperatura está batendo aonde lá, ó? Aumentou. Em graus Celsius, a temperatura está subindo de C para D. Temperatura aumentando. Beleza? Então ele está ganhando energia. Energia térmica. De A para B, de C para D. De B para C. Vamos analisar entre o B e o C. Analisando agora aqui, ó. Entre o B e o C. O que está acontecendo? Você pode notar que a temperatura vinha aumentando de A para B e ela não continuou aumentando, não. De B para C ela ficou constante. Quando atingiu o B, a temperatura ficou horizontal, constante. Então de B, você pode notar que aqui no B a temperatura estava batendo bem aqui no gráfico. E no ponto C ele está batendo no mesmo ponto. Mesmo ponto, tá? Como é que você sabe? Você leva o ponto até... Você vai levando, até atingir no eixo da temperatura, tá? Você pode perceber que aqui no C, ele estava batendo bem aqui, ó. No eixo da temperatura. E no B também, tá batendo no mesmo ponto. Então a temperatura está constante. Se você analisar o D, leva lá para o eixo da temperatura, ó. Tá batendo por aqui, ó. Então, a temperatura aumentou do C para o D, mas do B para o C ela permaneceu constante, tá bom? Então, vamos escrever isso, vamos riscar mais um pouquinho o nosso gráfico. Aqui, do B para o C, a temperatura está constante. Temperatura constante. Aonde mais a temperatura está constante? Você pode perceber que no gráfico, de D para E, a temperatura está constante também. Ok? Então você pode dizer que aqui também está constante. E acima de E, a temperatura volta a aumentar. O fato, pessoal, é que de A para B aumenta a temperatura, ganha energia. De B para C, ele continua ganhando, absorvendo o calor, calor absorvido. Ele não para de absorver calor. Só que existem dois tipos de calor que podem ser absorvidos. Aí eu vou resgatar o conhecimento de calorimetria com vocês. Vem comigo, ó. Olha só esse desenho ilustrativo, tá? Vou me colocar aqui embaixo. Aqui você tem sólido. Então, analisando o nosso gráfico, é como se você estivesse aqui no ponto A. Ok? Uma temperatura de 10 graus Celsius, vamos dizer. Menos 10 não, né? Porque está acima do zero.
vamos dizer 10 graus Celsius, ok? Bem aqui, ó, no ponto A, bem aí. Vamos supor que fosse 10 graus Celsius. Vai aumentar a temperatura. Então, o corpo vai aquecer de 10 graus Celsius para 0 graus Celsius, não, né? Porque se está acima de 10, se acima de 0, está no 10, né? O que eu estou fazendo para a água? Se fosse para a água, ela estaria sólida no negativo, né? Mas como aqui você pode perceber que é uma substância que está acima do 0, ó. O 0 seria bem aqui, ó, o encontro entre os gráficos. Mas aqui o ponto A, ele está acima do 0. Ele está sólido. De A para B, ele está aquecendo. Aquecendo. Um sólido aquecendo. Então, vamos supor que ele foi de 10 para... Vamos escrever aqui. Ele foi de 10 para 30. Pronto. Então, é como se aqui no gráfico, bem aqui no A, fosse 10 graus Celsius, aquecendo, bem aqui no B, fosse 30 graus Celsius, ok? Então, ele está aquecendo. Aqui só existe sólido. E esse calor que a gente está fornecendo, que eu vou chamar de Q1, para que haja mudança de temperatura, ok? O corpo não está mudando de fase, ele só está mudando de temperatura. Quando ele chega numa temperatura onde ele vai começar a derreter, a sofrer a fusão, derretimento, fusão, né? Derreter, passar do estado sólido para o estado líquido. Quando ele chega nessa temperatura, ele começa a derreter e demora um certo tempo derretendo. Enquanto ele está mudando de fase, ele não muda de temperatura, ok? Ele continua sim ganhando calor. Então esse corpo aqui, ele continua ganhando calor, vou chamar de calor de Q2. Só que agora ele não está mais mudando de temperatura, olha só, continua no 30. Ele está mudando de estado físico. Então, enquanto ele muda de estado físico, coexistem dois estados. O sólido e o líquido. O sólido derretendo e virando líquido. Dois estados. É bifásico e não trifásico. Observaçãozinha importante para as opções. Para a gente analisar as opções. Beleza? Derreteu todinho. Se a gente continuar ofertando calor, vamos chamar o calor de Q3. Olha o que é que acontece. Agora a temperatura volta a subir. Ele estava em 30 graus e agora vai para 100. Esses são só suposições, tá certo? Pois o gráfico, ele não mostra valores de temperatura. Você pode perceber que esse eixo de temperatura não tem valores, ó. Esse eixo de temperatura aí não tem valores, tá? Então a gente está só supondo para que você possa entender de forma mais didática. Eu estava falando sobre a passagem, o corpo aquecendo, agora ele está líquido. Então é como se aqui fosse o ponto A até o ponto B. De A para B, ele está aquecendo, ok? De A para B, ele está aquecendo. De B para C, a temperatura fica constante. Então é como se aqui fosse o C. De B para C, olha só, aqui embaixo de mim, de B, onde coexistem dois estados, até o C, ele virá totalmente líquido, a temperatura não muda. Esse calor é chamado de calor latente, ok? O calor sensível é o calor para mudança de temperatura. Então a gente vai chamar o calor Q1 de sensível. O calor Q2, por que calor sensível? Porque aumentou de 10 para 30. Continuou no estado sólido. O calor Q2 a gente vai chamar de calor latente. Por que latente?
Porque a temperatura não muda mais. O que muda agora é o estado físico, de sólido para líquido. Há uma coexistência entre dois estados físicos, né? Fica bifásico até se transformar totalmente líquido. O nome dessa passagem de sólido para líquido, ela é chamada de fusão. Ok? Tranquilo? Só show? Relembrando. Tranquilo? Esse calor Q3, a gente vai chamar de quê? Esse calor Q3, ele voltou agora ao líquido, voltou a aumentar de temperatura. A gente está, então, em que parte do gráfico? A gente está do C pro D, ó. Beleza? Do C pro D. Então, a gente pode até escrever no gráfico. Aqui, do A pro B, ele está no estado sólido. Do B para o C, é sólido mais líquido. Coexistem dois estados. Está sofrendo a fusão. Tranquilo? Aqui a temperatura começa a aumentar de novo. É só líquido. Apenas o líquido. Aumentando de temperatura. A gente está aqui do C para o D, ó. Como se aqui fosse o estado D. E aí ele sofre uma nova mudança de estado físico. A temperatura permanece constante enquanto ele muda totalmente de líquido para gasoso. Existem vários nomes para essa transformação. Vamos relembrar aqui alguns. Pode ser evaporação. O que mais que você conhece? Qual outro nome que você conhece para mudança de estado líquido para gasoso? Vale observar que aqui coexistem dois estados novamente. O líquido mais o gasoso. O líquido está se transformando no gasoso, ok? Enquanto ele não se transforma totalmente, coexistem dois estados. Bifásico. Não é trifásico. É um sistema bifásico. Beleza? Outro nome para essa passagem de líquido para gasoso. De líquido para gasoso. Evaporação. Qual outro nome? Vamos escrever outro. É vaporização. Se transformando em vapor, esse pode ser bem mais óbvio, né? Vaporização. Outro, que você pode também já ter ouvido falar, mas é estranho. O nome é calefação. É quando há passagem de líquido para gasoso de forma instantânea, muito rápida. Calefação. Sabe quando tu pinga uma gotinha de água numa frigideira muito quente? Quando a gotinha encosta, ela já se transforma instantaneamente de líquido para gasoso. Isso é calefação. Ok? Evaporação, vaporização, calefação e existe outro. Existe também um muito conhecido, cientificamente aí nas questões aparece esse nome, ebulição. Tá bom? São 4 nomes para essa mudança de estado que pode aparecer. Todas são sinônimos. Tranquilo? Então vamos lá arriscar mais um pouquinho. É o nosso gráfico. De D para E, que é como se fosse o estado E, ó. Temperatura permanece constante. E esse calor que ele está absorvendo, o calor Q4, a gente pode chamar de calor, não está mudando a temperatura. Calor para mudar a temperatura é calor sensível. Se não está mudando a temperatura, está mudando de estado físico. Isso é característica de uma substância pura, como ele disse no enunciado da questão. Ok? Então esse calor é o calor latente. Esse calor Q3 é que é o sensível. Porque se você notar, o líquido ainda está líquido, só esquentando, ó, de 30 para 100. Beleza? O Q3 é um calor sensível. Pessoal, esse quadro virtual, todo resolvidinho, solucionado, eu vou deixar como link aqui nas descrições do vídeo. Você clica e faz o download dele para você estudar, tá bom? Então,
de líquido para gasoso, coexistem dois estados, líquido mais gasoso. E aqui tem vários nomes. Eu vou colocar só um deles. Ebulição. Beleza? Se fosse o contrário, de gasoso para líquido, voltando a ser líquido, a chuva. O vapor sobe, se condensa. Seria condensação. Se fosse o contrário, de gasoso para líquido, seria como? Seria chamado de condensação. Tá bom? Mas não é isso que está acontecendo. Ele está indo. Ele disse no enunciado da questão que o sentido era de A para B, para C, para D, para E. E não o contrário. Então, muito cuidado com os nomes. Vamos analisar os itens agora. Agora a gente já tem condições suficientes de responder a questão. Tá bom? Bora analisar aqui. Item A. Entre os pontos B e C e D e E, há aumento de energia potencial do sistema. Isso é verdade. Por que isso é verdade? Na verdade, entre todos os pontos está havendo aumento de energia. Quando a substância absorve calor, e ela está fazendo isso durante todo o processo, de A para D, calor absorvido para aumentar a temperatura. De B para C, calor absorvido para mudar de fase, de sólido para líquido, como a gente já comentou. De C para D, calor absorvido, o líquido esquentando. De D para E, calor absorvido, energia absorvida. A energia está sempre aumentando. Só que agora para mudança de estado, de líquido para gasoso. E acima de E, também o calor absorvido é para aumentar a energia, para fazer a temperatura aumentar. Temperatura do gás aí. Então ele está sempre, continuamente, aumentando, ganhando energia. Ok? Então o A está verdadeiro. Entre os pontos B e C, né? Ele diz aí, entre B e C e D e E, note. Se ele tivesse dito somente entre os pontos, se aqui antes do entre tivesse a palavra somente entre os pontos B, C e D e E é que o sistema tem um aumento de energia potencial, térmica, né, do sistema, estaria errado, porque não é só entre esses pontos B, C e D e E, ele está ganhando energia continuamente. Então, entre todos os pontos, existe aumento de temperatura, ok? Como não tem essa palavrinha, ele disse simplesmente assim, entre os pontos B, C e D e E, existe aumento de energia potencial do sistema. Energia térmica, né? Energia potencial térmica. Existe sim. Se ele tivesse botado entre A e B e entre C e D, também estaria verdadeiro, tá? Vamos analisar então agora o item B. A gente achou o verdadeiro já, mas vamos ver se tem algum também mais correto que esse ou encontrar o erro nos outros, para desenvolver mais o nosso aprendizado. O gráfico, deixa eu mudar aqui o pincel. O gráfico evidencia que o componente do sistema é uma substância simples. Pessoal, o que é uma substância simples? O que é uma substância composta? Você deve lembrar da química que uma substância simples é como essa que eu vou escrever aqui, ó. Substância simples. É, por exemplo, o oxigênio, a molécula de oxigênio. O2, molécula de hidrogênio, H2. São substâncias simples. Já uma substância composta, como a água, H2O. Como o gás carbônico, CO2, o dióxido de carbono. Você pode notar que aqui eu só tenho um elemento químico, somente o oxigênio.
substância simples. H2, eu tenho 2 hidrogênios, mas é só um elemento químico, o hidrogênio, substância simples. Já que na substância composta, eu tenho 2 elementos químicos numa molécula, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui, ó, eu tenho carbono e o oxigênio, 2 elementos em uma molécula. Quando isso acontece, a gente chama de composto. Seja simples, seja composto, esse gráfico não evidencia isso. Esse gráfico evidencia o quê? Esse comportamento de manter a temperatura constante enquanto muda de fase, aí, ó, é de uma substância pura e não de uma mistura, tá bom? Quando é uma mistura aquecendo, a temperatura não permanece constante como está aí. Na mudança de fase, ele continua aumentando de temperatura, ok? Então, esse gráfico só evidencia o que ele já falou no enunciado, que a substância é pura, beleza? O gráfico não evidencia que é uma substância simples. Então, qual é o erro desse item? O erro desse item está nessa palavrinha, substância simples. Não é uma substância simples, é uma substância pura. No período entre os pontos B e C, o sistema é trifásico, a gente comentou bem aqui, ó. Entre os pontos B e C, ocorre a fusão, passagem de sólido para líquido, e coexistem 2 estados, é bifásico, não é trifásico. Então, o erro desse item está nessa palavrinha, trifásico. Não é trifásico. Bora analisar o item D. Entre os pontos AB e CD, o calor absorvido pelo sistema é latente. A gente também já comentou. Deixa eu te levar para lá. Entre AB, aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para verde. Entre AB e CD, tá? É o sólido aquecendo, ok? E o líquido aquecendo. Então, o calor para aquecer, ele é chamado de calor sensível. Não é calor latente. Então, o erro desse item está na palavrinha latente. Vamos riscar essa palavrinha latente. Era para ser sensível, para estar correto. E analisando o último item, entre B e C e D e E, ocorre a fusão e a condensação, nessa ordem. A gente comentou também. Tá? Entre B e C, deixa eu mudar aqui para o verde. Entre B e C, ocorre sim a fusão, que é de sólido para líquido. Tá verdade? Mas entre D e E, não ocorre a condensação. Ocorre o que a gente chamou de 4 nomes. E aqui eu estou destacado em um deles, ó. Ebulição, evaporação, vaporização, tá bom? Calefação. Não ocorre a condensação. A condensação ocorreria ao contrário, se fosse de gasoso para líquido. Então, o erro desse item está nessa palavrinha, condensação, tá? De B para C, acontece a fusão, sim, aqui tá certo, mas a condensação tá errada, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, o item correto é o item A. Próxima questão, nossa próxima aula, próxima semana, vai ser essa questão 10, já tente resolver, já tente solucionar, beleza? Bye, bye. Tchau, tchau. Bom estudo.